vocês? Esse aqui é o Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Eu sou a TM Souto, eu sou planejadora financeira. Eu sou Matheus Amaral, esposo e sócio da TM. E esse podcast, ele foi criado para poder compartilhar com vocês as histórias mais escabrosas e perrengues financeiros que as minhas alunas viveram com dinheiro e o que você pode fazer para evitar viver perrengues como os delas. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu método, eu te convido a conhecer o Money Expert, que é o meu programa de influência financeira. A gente sempre abre algumas vezes por ano turmas do Money Expert. Para você entrar na lista de espera, é só clicar aqui no link da descrição do vídeo, entra lá, clica, coloca seu e-mail, seu WhatsApp, que a gente vai te avisar quando tiver uma próxima turma do Money Expert. E no episódio de hoje, o episódio número 10, vamos falar sobre o sócio bebum. Bebum que é bêbado e bebum de treta. Bom. Hoje a gente vai contar pra vocês a história da Fernanda. A Fernanda é minha aluna, hoje ela tem seus 40 anos, mas essa história aconteceu por volta de uns 10 anos atrás. A Fernanda saiu de Goiânia e foi morar em Florianópolis com o marido, Ricardo. Cidade com cerca de 500 mil habitantes. Turística, com praia, delícia, ela amava. Floripa é delícia, gosta? Quem não Nossa, gosta? Da Ilha da Magia. Ela foi trabalhar com turismo e o marido pensava em abrir alguma coisa, mas não sabia exatamente o quê. Como ele tinha a vida toda trabalhado com bebidas, pensava em abrir algo nesse ramo por lá. Ricardo chegou em Floripa sem trabalho e começou a ficar muito desanimado. Nisso, a Fernanda acabou comprando uma vaga para ele na cooperativa de turismo em que ela trabalhava na época. É um negócio que dava muita grana, muita mesmo. Ela brinca que se ela tivesse me conhecido e conhecido o método naquela época, ela tava rica uma hora dessas. Poxa, aposentada. Fernanda, deu mole, menina. Tudo bem, vai dar certo, amor. Só que o Ricardo nunca soube administrar nem o próprio dinheiro. Ele vivia entrando em cheque especial, barari barará, não conseguia pagar o cartão, empréstimo, sujava o nome e a Fernanda ia lá e cobria, sempre salvando o senhor. Fernanda Paraquedas. Nesse emprego novo, ele conhecia muita gente rica da cooperativa. E como ele tinha um amigo de Goiânia que era um cervejeiro artesanal muito bom, ele teve uma ideia. Ele disse, vou abrir um bar temático de cervejas artesanais e vou vender para essa galera do turismo. Eu vendo para as pessoas da cooperativa, que é uma galera que tem dinheiro, vai ser top, vamos complementar a renda. A ideia não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Mas trabalhar com comida é sempre muito difícil, porque é sempre uma margem muito pequena, né? Mas vamos lá. Aí, beleza. Ela achou a ideia uma boa ideia. Só que ele não tinha nenhuma noção de negócios, o financeiro dele, pessoalmente, era um caos. O marido da Fernanda trouxe o cervejeiro de Goiânia para Florianópolis. O cara ficou um mês na casa dela antes de se ajeitar. O primeiro cliente da empresa nova de cervejas foi uma amiga da Fernanda. Contrataram para fazer o bar da festa de 30 anos dela. Fizeram um preço de custo e as cervejas da festa dela são elogiadas até hoje. O cara era tecnicamente muito bom mesmo, o negócio ia dar certo. O produto era bom. Uhul! Tínhamos demanda. Uhum. Ou seja, a ideia era boa e o produto era bom. Só que ninguém ali tinha a menor noção de como fazer uma boa gestão de um negócio. Os dois foram, fizeram a sociedade, o Ricardo foi lá e comprou tudo. Equipamento, ingrediente, a máquina para fazer as cervejas e tudo mais. Alugou o espaço, mobiliou, deixou pronto para atender os clientes e abriram um bar temático de cervejas artesanais. Só que eles abriram um bar tipo em 2018. E nesse mesmo ano teve aquela greve dos caminhoneiros em maio de 2018 e aí parou tudo. Um monte de gente deixou de viajar, eles tiveram que se virar com o público da cidade, não tinha quase ninguém vindo de fora. O negócio começou a ficar meio fraco e nessa hora a Fernanda entrou de verdade no circuito. Ela pegou para fazer o marketing, rede social, anúncios, propaganda. Ela já ajudava com a divulgação, mas aí ela meio que teve que começar a se esforçar mais, tomar conta do bolo todo. Nesse meio tempo, o Ricardo comprava todos os insumos, os ingredientes e os materiais no cartão de crédito da pessoa física da Fernanda. Só que aí o negócio começou, não estava funcionando, começou a virar uma bola de neve. Ela não estava vendo o dinheiro entrar. Daí, quando ela pegou para fazer a gestão dos custos, ela descobriu uma coisa. Sempre tinha um dinheiro saindo para uma conta X, que ela não sabia o que era. Fornecedor, transporte, cliente. Tipo um Pix, assim, para uma conta secreta. Que diacho era aquela conta que tinha toda semana? Oxi. Eis que Fernanda descobre que o cara tinha uma conta aberta, tipo num boteco, em que ele ficava bebendo o dia inteiro. Porque ele era simplesmente viciadão. A conta dele era unicamente cachaça e cigarro.
Teve uma vez que a Fernanda estava viajando com o Ricardo e uns clientes chegaram no bar e o cara estava dormindo no estoque, bêbado. E o bar largado lá na frente, sem ninguém. Nossa, gente. Só que esse sócio achava que estava tudo certo, porque ele é quem estava fazendo todas as cervejas. Ó, se eu faço, eu tomo. Faz parte do meu trabalho, provar do produto. Degustação de cervejas. Não foi feito nenhum pré-combinado, nenhum contrato sobre como seriam os termos dessa sociedade. Ele achava que a Fernanda e o Ricardo não estavam fazendo mais do que a obrigação de trabalhar, organizar as contas, pagar suas bebedeiras. Ele é o artista. Ele é o artista. Como é que é? Não atrapalha o artista trabalhar? Não sufoque o artista. Não sufoque o artista. No caso do bebê. Eles pagavam aluguel, a TV a cabo. A TV a cabo. Qual a relevância da TV a cabo? Você vê como era tudo, né? Compraram moto pra ele, nossa, e ainda acertavam a conta dele no bar. Porra. Era igual uma mãe e ele ainda achava injusto, porque ele não tava recebendo salário nenhum. Não, até dá tudo bem, mas acertar a conta dele no bar é foda. Ele fazia umas retiradas de vez em quando, R$200 aqui, R$300 ali. Mas, acima de tudo, a conta do bar não tava fechando. No caso do bar deles, né? Porque o do cara que o cara consumia tava fechando. Tava feliz. Fernanda e Ricardo só colocavam dinheiro, mas não tiravam nada. A Fernanda tava cansada e decidiu botar a casa em ordem. Saiu da empresa em que ela tava trabalhando. Tipo, oi? Fernanda, Fernanda do céu, bote a mão na consciência. Você tem um marido que tem um sócio bêbado, um marido que não sabe administrar, você tem uma empresa que não tá dando lucro e a única fonte de renda é a sua e você sai do seu trabalho, mulher de Deus. Não, mulher, não. Você bota esses homens pra correr, você bota esses homens pra trabalhar, você dá um cargo nesses homens, mas você não sai do seu trabalho porque alguém tem que pagar as contas, sabe? Ainda bem que você não tem filho, né? Pelo visto não tem filho aqui, mas assim, não rola sair do seu trabalho. Ok, a Fernanda tava cansada, mas tudo bem, já foi, passado. Mas, gente, se vocês têm uma situação dessa, vamos lá. O negócio é ruim, né? Talvez a ideia seja boa, mas a operacionalização dessa ideia tá muito ruim. Você não sai da única fonte de renda que você tem, entendeu, gente? Tipo, é lindo, vou viver do meu sonho, empreender, uhul, vou ficar rico. Ok, então primeiro você fica rico com o seu negócio, depois você abre mão da sua fonte de renda. Não precisa ficar rico, mas primeiro você faz o negócio rodar e funcionar, sabe? Eu acho que assim, uma das várias coisas que eu penso, né? A primeira delas eu gosto muito da mágica de empreender em tempo parcial. Que é o quê? Tudo bem, eu gosto de cerveja, eu quero ser um mestre cervejeiro. Então o que eu faço? Eu arrumo um emprego e eu trabalho das 8 às 6 fazendo o que dá dinheiro. Certo? Paga as contas, Paga as contas. Trabalha e paga as contas. Adultos fazem isso, pagam as contas, pagam boletos. Trabalha das 8 às 6 para pagar suas contas. E à noite, você começa a desenvolver esse negócio. Então, por exemplo, a gente tem amigos que são mestres cervejeiros, o cara, né? O cara é um especialista, o cara fez lá uma máquina que você simplesmente coloca os ingredientes, aperta o botão e daqui, sei lá... Ele programou uma máquina de cerveja que tá vendendo para chineses. Daqui 2 horas, 3 horas tá a cerveja pronta, certo? E aí ele tá vendendo essa máquina para exportação, para chineses e tal. Só que assim, ele faz isso à noite, é o hobby dele / empreendimento. A partir do momento que esse negócio começa a ter uma consistência de entradas, você vê que esse negócio está crescendo e ele tem uma perspectiva de, né, nos próximos meses, fazer muito mais do que você tira no teu emprego, talvez você cogite sair e fazer essa transição. Agora as pessoas vão atrás de um sonho, tipo assim, o cara não entende nada de cerveja, não entende nada de produção, e aí o cara vai metendo os pés pelas mãos. E a única menina que tinha a receita, que pagava toda a cachaça de todo mundo, saiu, né? Pagava a cachaça de todo mundo. Mas tá, e se a pessoa não consegue levar em tempo parcial porque ela, tipo, não tem tempo pra fazer isso, ela precisa necessariamente sair de um trabalho pra abrir um negócio? Faz uma reserva. Se planeja. Então, se planeja. Então, eu vou ter que sair do meu trabalho, então vou criar um respiro em que o meu negócio novo pode ficar 1 ano sem dar certo, sem dar dinheiro, para poder crescer, fazer um negócio acontecer. Então, eu crio uma reserva e aí depois eu faço uma transição de carreira. E principalmente assim, eles não tinham aqui um plano de negócio. Cara,
criar uma cervejaria é você criar uma mini indústria, né? Exato. Tipo, existe máquinas caras, processamentos, procedimentos. Precisa comprar insumo, precisa cuidar da operação, precisa cuidar do comercial, precisa cuidar das vendas, do atendimento. Meu, você tem uma porrada de função ali. Que E você é tem que alimentação, a margem não é alta. tocar. A alimentação, varejo, a margem não é alta e você ainda está trabalhando com um negócio que ainda tem Anvisa, não? Como chama quem inspeciona os restaurantes? Essas coisas de qualidade, Esqueci né? o nome do órgão que inspeciona. Pesquisa aí na internet, por Órgão. favor. Qualidade da comida. É órgão regulador de comida de restaurante. Pois é, a Fernanda estava cansada e decidiu botar a casa em ordem. Anvisa. Anvisa. Nacional de Vigilância Sanitária. Isso. E demitiu esse sócio. Demitiu o sócio. Esse cara até hoje não olha na cara do Ricardo. A mãe dele chegou a ir até Floripa, acredita? A mãe do cara, de uns 40 e tantos anos, saiu de lá de Goiânia pra ir até Florianópolis, bater boca com a Fernanda, dizer que eles tiraram o filho dela, o filhinho dela de casa e não estavam cuidando bem do filhinho dela. Ou seja, o Ricardo estava literalmente sendo o pai desse cara e a Fernanda a mãe, né? Uhum. Mas mesmo dando duro 100% do tempo, focando no bar, a empresa não deu certo. O bar fechou depois de um tempo e a Fernanda teve que voltar pra trabalhar. Óbvio. Voltou pro emprego que ela tinha em Goiânia hoje. O sonho Floripa ficou para trás. No final, ela voltou pro emprego que ela tinha lá atrás. Hoje, a Fernanda é minha aluna e a gente brinca que ela não sabe parar quieta. Tem um monte de projeto em andamento ao mesmo tempo. Mesmo sendo CLT na empresa, ela ainda tem um negócio próprio de eventos e ainda faz umas coisinhas aqui e ali em outras áreas também. E aí? Quais são os BOs dessa história? Acho que o primeiro BO foi assim, cara, ele entrou num romance, né? Tipo assim, você entende alguma coisa de cervejaria? Não entendo nada, mas bora viver da minha arte, entendeu? O Ricardo ou o sócio? Os dois. Os dois, né? Mas assim, acho que mais o Ricardo ali. Então assim, outra coisa que a gente já cometeu esse erro também, né? É não misturar o que é hobby e é algo que você ama fazer com um negócio. Então a gente já teve algumas ideias muito loucas de, sei lá, comprar um terreno e querer construir uma casa no Airbnb e botar pra alugar. Não foi uma ideia, a gente implementou, a gente tem um terreno. Exato, a gente tem esse terreno, mas assim, o quanto que a gente era boa nisso, né? O quanto a gente sabia, por exemplo, construir uma casa ou trabalhar com hospedagem. Não sei nada de construção. Não sei nada. Então assim, eu gostava e eu gosto de ficar em Airbnbs, eu gosto de viajar, mas entre transformar isso num negócio... É algo que não realizava a gente. E ao mesmo tempo, né, fazer isso aqui que a gente faz, que é falar sobre dinheiro, falar sobre finanças, falar sobre negócios, né, ensinar as pessoas fluência financeira, é algo que a gente faz a todo tempo de graça. E a gente descobriu também que as pessoas podem remunerar a gente muito bem por isso. Hobby é aquilo que você gosta de fazer, mas não tem a obrigação de te dar dinheiro. Aquilo que você transforma em negócio já não é mais algo que você faz só por prazer. Em todo negócio, por mais que você ame a sua função, você faz coisas que não são tão legais. No hobby, tudo é legal. O tempo que você dedica é legal, o pouco tempo, a não obrigação de fazer dinheiro, a não obrigação de ser comercial, a não obrigação de vender, tudo é gostoso no hobby. Num negócio, nem tudo é gostoso. Você precisa bater meta, você precisa ser comercial, você precisa tomar não, você precisa tomar esporro de cliente, você precisa operacionalizar, você precisa metodologizar, criar processos, contratar gente, mandar a gente embora, pagar imposto, você precisa lucrar. Então, quando a gente decide transformar um hobby em um negócio, a gente tem que entender que algumas partes desse hobby não vão ser mais tão legais. Então, entenda, você ama artesanato. As minhas alunas amam artesanato. Todo mundo gosta de um tal do crochê, gosta de um tal do ponto cruz, gosta da cerâmica. Você gosta desse hobby. Você quer transformar isso num negócio? Entenda que você vai não tão gostar assim, porque existem partes do negócio que não são legais, entendeu? E não dá pra viver só de coisas legais, sabe, gente? Um negócio, ele foi feito para dar lucro. E aí, o que acontece? É assim, vou abrir um negócio. Tá bom. Então, qual vai ser o investimento inicial que eu vou fazer? Qual que é o meu potencial de faturamento? Ou seja, quantos clientes... Vamos imaginar que a minha cerveja, eu já sei que ela vai custar R$20. Então, eu já sei que eu vou ter de custo pagar o salário do cervejeiro que eu contratei, eu vou ter que pagar a dívida que eu fiz todo o investimento inicial, eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que pagar a TV a cabo, eu vou ter que pagar insumos. Então, vamos lá. Vamos fazer um plano de negócio, um planinho basicão, sabe? Do tipo, quanto que é o investimento todo? Quais são todos os custos, né, que eu vou ter? Seja pessimista nesses custos, sabe? Qual é? Então tá bom, eu vou ter aí, ó, R$30 mil de custo por mês.
para poder ter 30 mil reais de custo, eu tenho que faturar pelo menos 31 mil reais. Ainda, eu vou lucrar milão só, mas eu pago as contas. Se eu faturar esses 30 mil reais, esses 31 mil reais? Vamos desenhar? Vamos fazer... O que você analisaria num primeiro momento, rapidão, assim, de coisas que você precisaria para abrir uma cervejaria? Cervejaria. A primeira coisa seria quais são os equipamentos básicos. Tá, deixa eu pôr aqui para gravar, peraí. Quais seriam os equipamentos básicos para você processar uma cerveja? Então você compraria os equipamentos, certo? Eu faria uma estimativa. Se eu vou comprar, eu ainda não sei de que forma eu não vou comprar. Estimativas. Então. Estimativa de equipamento. Isso. O que mais? Pode ser mais resumido, não precisa ser tão específico. Depois eu compraria o preço estimado dos insumos. Isso. Fazer uma pesquisa de insumos. Depois, de espaço físico. Depois o aluguel. O que mais? Depois mão de obra, funcionários. Então, na fase 1, quantas pessoas eu preciso para ter, basicamente, uma produção de, sei lá, 500 garrafas por mês. Isso. Depois 1.000 garrafas por mês. E mão de obra incluso o cervejeiro, né? Incluso o cervejeiro. O salário dele. Em vez de ficar pagando os pinguçaiada dele, paga o salário dele. Depois disso, pensaria em marketing. Como que eu ia fazer? Como que eu ia fazer a venda, a promoção? É um canal de distribuição. Eu ia fazer B2B, eu ia vender para estabelecimentos, para eles venderem minha cerveja, eu ia vender direto, eu ia ter o meu próprio bar. Né? E aí também pensaria também nos equipamentos ali do bar da frente, porque eles provavelmente tinham que ter um balcão, um computador, mesa, garçom. Garçom eram dois negócios, né? Um de produção e um de venda. De venda. Exato. E aí, ok, fiz uma estimativa e descobri que isso aqui vai me custar, sei lá, um investimento inicial de 100 mil reais e um custo mensal de 30 mil. Tudo isso chutado do meu sovaco, tá, gente? 30 mil reais. A pergunta número 2 que a gente tem que se fazer. Fiz uma pesquisa aqui, uma cervejaria caseira como hobby custaria de 3 a 20 mil reais para fazer em casa. Uma cervejaria artesanal pequena, uma micro cervejaria. No caso deles? No caso deles, de 150 a 500 mil. 500 mil reais. Uma cervejaria média de 1 milhão a 5 milhões. Pois é. E aí a grande questão é, tá bom, então eu preciso pagar esse investimento inicial, mas tudo bem, o objetivo inicial é pagar esses 30 mil reais. Se eu quiser lucrar 20%, então eu tenho que faturar pelo menos 36 mil reais por mês, porque daí eu paguei os 30 mil do custo mensal e 30 de custo mensal e 6 é o lucro, mas que eu vou devolver para o investidor inicial dos 100 mil. Nesses 100 mil reais, faz 100 dividido por 6 aí. Isso aqui a gente teria um payback, que a gente chama, é quanto tempo você demora para retomar o seu investimento inicial. A gente teria um payback de 17 meses. Tá bom, 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1,5 anos. Tá bom. E um payback... Gente, olha isso. Num negócio tradicional, um payback... Receber seu dinheiro de investimento de volta em 1,5 anos tá lindo. Beleza. Pergunta mais importante. Quanto de cerveja eu tenho que vender? Qual que é a mão de obra que eu tenho que ter para poder faturar esses 36 mil reais? Vamos imaginar que uma cerveja custa em média 20 reais. Eu tenho que vender 36 dividido por 20? Mil. 1.800 cervejas. 1.800 cervejas por mês. É cerveja, hein? Meu... 1.800 cervejas... Eu tenho que vender... Menos 300 que o cervejeiro vai tomar. 1.800... Aí a grande pergunta é, será que nesses custos aqui de 30 mil, a gente considerou produzir 1.800 cervejas? E aí esse daqui, 1.800 cervejas por mês. Vamos imaginar que uma pessoa que entra na loja toma 2 cervejas. Eu preciso de 900 pessoas entrando lá dentro de um mês. São... Isso divide por 4 finais de semana, sei lá? Divide 900 por... Não por final de semana. Por 2 dias. Sei lá, 8 dias úteis, que seriam sábado e domingo? Sexta e sábado? Não, vamos imaginar que venda todo dia. Tem que ter quantas... 22 dias úteis. 22 dias úteis. 40 pessoas. 40 pessoas por dia. Vixe. Gente, isso aqui já daria esse negócio por dia. Não dá pra ter esse negócio aqui. Até porque 40 pessoas por dia, você não consegue atender 40 pessoas por dia, tomando 2 cervejas, com um custo tão baixo, entendeu? O garçom é caro, o atendimento é caro, o caixa é caro.
olhando, olha, essa é uma conta que a gente fez do sovaco aqui, ó. E é uma conta, assim, bacana, viu? Eu já diria, negócio ruim. Negócio ruim. Negócio ruim. Agora, vamos lá. Se você... Mas tudo bem, com base nesses custos que são fictícios. E agora, o que a gente tem... Então, a grande pergunta é, time, quero abrir um negócio. Pô, faz uma pesquisinha inicial, gente. E outra, senta... Ah, beleza, vamos imaginar que o negócio fosse um negócio bom. Agora, senta com o seu sócio e fala o que é a função dele, o que é a sua, o seu salário, o salário dele, a meta de vocês, o que vai acontecer se a gente não pagar suas contas, quem vai tirar do bolso, quantos %. Poxa... Faz um negocinho bem feito. Sabe qual que eu vejo, assim, o maior erro das pessoas? Elas são tão otimistas de que vai dar certo, a ideia é boa, que elas não querem nem botar no papel pra correr o risco de não ver que o negócio é ruim. A pessoa quer se iludir. Eu chamo de otimismo iludido pras minhas alunas isso. A pessoa quer se iludir acreditando vai dar tudo certo e não vai dar nada errado, que ela não quer nem criar o plano de dar certo, porque vai que o plano de dar certo não existe e ela só vê o plano de dar errado e percebe que a ideia dela é uma grande merda. E aí o que acontece 80% dos negócios quebram nos primeiros 5 anos, porque a gente não faz uma tarefa básica de fazer conta. Fico brava. É isso. O que você ia falar? Eu te cortei, desculpa. Se você tivesse no lugar dela, e você quisesse viabilizar isso, o que você faria de diferente? Eu acho que eu focaria ou só na produção de cerveja e venderia B2B para outros restaurantes. Então aí eu conseguiria reduzir o número de pessoal, marketing. Eu vou focar só em ser uma indústria. Só em ser uma indústria pequena de cerveja, mas é difícil de diferenciar, né? Ou o contrário, eu abriria um negócio de cerveja que seria só o barzinho e eu compraria a cerveja já pronta e colocaria uma margem em cima disso. Mas é um negócio também muito difícil de margem, né? O que eu faria? Ai, gente, eu não teria uma cervejaria, eu teria um negócio de educação financeira. Talvez o que eu faria... Tipo assim, ó, talvez eu fizesse o seguinte. Talvez eu começasse com uma cervejaria artesanal como hobby. Uhum. E aí eu começasse a produzir conteúdos na internet, mostrando o meu processo produtivo e os diferenciais do meu produto. Uhum. Em cima disso, eu documentaria todo o processo de fazer de fazer os testes. Ah, que legal. Já é um canal que eu quero me inscrever. De eu fazer os testes, eu imagino, agora eu tô testando, sei lá, o lúpulo não sei o quê, ou a cevada não sei o quê. Uhum. E aí, por exemplo, eu faria lives dos testes e eu experimentando e falando das notas e por que tá dando certo, por que tá dando errado. Aí dá pra trazer uns convidados amigos meus pra beber junto comigo e falar também da cerveja. Falar da cerveja. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, eu começaria a criar uma antecipação que eu estava criando uma cerveja, não sei o quê, e que eu teria uma produção limitada de talvez, sei lá, dos 100 garrafas. E aí, o que eu faria? Eu faria talvez uma venda, um lançamento de uma cerveja muito cara. Muito cara, porque as pessoas... Eu só ia vender pra quem? Pros meus fãs que comprassem de mim essa cerveja limitada, faria uma embalagem premium. Talvez eu não vendesse uma, né? Eu faria um conjunto, por exemplo, de 6. Um conjunto inicial pra pessoa experimentar. E aí, sei lá, talvez mandaria na casa das pessoas ou faria um evento presencial para as pessoas comprarem um ingresso e tomarem comigo, entendeu? Então, eu começo a criar um ambiente onde eu tenho primeiro os fãs que gostam primeiro de mim ou da minha história e que pagam caro por isso. Você começou, na verdade, pelo marketing, porque você começou produzindo conteúdo. Então, antes do produto veio o marketing. Vem o marketing. E aí, eu faria isso algumas vezes até eu ter uma produção mínima, de escala, que eu pudesse ou terceirizar essa produção para um parceiro, para uma indústria que já faça isso. Porque no fim das contas, aonde que gera todo o valor? É no marketing, né? Cerveja por cerveja, cara, tem um monte. Tipo assim, ó, qual que é a melhor cerveja do mundo? Não sei, porque não chegou até mim. Enquanto a gente compra um monte de cerveja que não é tão boa no supermercado, mas a gente só compra porque tá de fácil acesso, sabe? Então... Com certeza a melhor cerveja do mundo não é considerada a melhor cerveja do mundo, porque existe uma outra pior que faz um marketing mais bem feito. Exato. Então, na minha lógica, eu gosto muito dessa ideia de bootstrap, que é o quê? Começar com um negócio pequeno, onde eu coloque pouco dinheiro, e aí em cima desse pouco dinheiro eu vou fazendo alguns testes, vou descobrindo, vou criando um mercado para mim. E assim, se tudo errado, no fim das contas, eu pego o produto que eu fiz e eu bebo. Pronto, tá resolvido e muito mais fácil e muito menos prejuízo, sabe?
Mas a sua ideia começou como um hobby, não como um negócio. Começar como um negócio é diferente. Mas a sua ideia é muito inteligente. Parabéns, time. Como você é inteligente. E aí, por fim, o sócio meia boca, bebum, que assim, né, gente? Você tem que conhecer o cara que você tá se associando, é um cara que você vai casar, um contratinho é bacana, uns combinados, entendeu? Pra Sócio também tipo é de isso, coisa. assim, né? Se você tem um sócio, se você tem conversas difíceis no início, você tem um relacionamento fácil. Se já começa meio fácil, provavelmente o relacionamento vai ser difícil. Isso pra tudo na vida, casamento, sociedades. Fitness, dinheiro. Enfim. Então começa do jeito certo e do jeito organizado. Coisas que eu falo todo episódio, combinado não sai caro. Você combinou? Não combinou, então saiu caro. Saiu caro. Exato. Galera, essa foi a história da Fernanda e do Ricardo. E se você gostaria de receber, através do seu e-mail, do seu WhatsApp ou por e-mail, esse podcast quentinho pra você toda quinta-feira às 11 horas da manhã, se inscreva aqui embaixo na nossa newsletter. A gente manda esses episódios pra você assim que sair, e aí você sempre vai ter um episódio novo pra assistir, tá bom? Você também tem uma história, um caos financeiro, um perrengue pra contar aqui no podcast, então manda a sua história pro e-mail historias@boletosbabados.com, que a gente roteiriza e traz aqui. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar a sua história aqui no podcast. E não esquece de curtir esse episódio e se inscrever no canal. Muito fechado? obrigada pela presença de vocês, uma honra estar aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo!